Você aí já reparou como nas redes sociais cada vez mais pessoas estão falando sobre dor no estômago, aquela queimação, aquele refluxo ou até aquela famosa gastrite nervosa? Muita gente compartilha a rotina, mostra o que está sentindo, tenta resolver com dicas de internet ou aquelas dicas milagrosas que nunca quase dão certo, não é verdade? O que a gente percebe é que por trás desses sintomas aparentemente comuns podem existir uma bactéria silenciosa que atinge milhões de pessoas e muitas vezes passa despercebida. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. A H. pylori, um problema que pode estar mais perto da sua realidade do que você imagina. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, eu recebo ao vivo o Dr. Iane Leopoldo. Seja bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem. Mais uma vez aqui com a gente. Mais uma vez, né? Exato. É muito bom a gente poder falar sobre temas relevantes, né, de utilidade pública. Afinal de contas, muitas pessoas têm passado por isso e, como eu acabei de falar, é uma doença silenciosa, né? E aí, exatamente, o que é o H. pylori? Essa bactéria, como é que ela age no nosso organismo? Explica pra gente, por favor. Então, o H. pylori é uma bactéria que tem uma altíssima prevalência mundial. Tem uma estimativa que mais da metade da população mundial já vive com H. pylori desde a adolescência. Eu queria trazer um pouquinho da história, que eu gosto muito de relembrar a história. Até 1982, parece uma coisa bem recente, né? Todo mundo acreditava, a comunidade científica acreditava que nosso estômago ele é um médio totalmente estéril. Como é um médio muito ácido, nenhuma bactéria conseguiria viver lá. E foi em 1982 justamente que dois australianos, um patologista e um residente, né, Marshall e Warren, eles descobriram que em estômagos de pacientes que tinham justamente esses sintomas que você já descreveu, azia, queimação, gastrite, estava aquela bactéria que depois foi reconhecida como H. pylori e ganhou o prêmio Nobel em 2005. Então a descoberta foi em 1982 e o prêmio Nobel de Medicina foi otorgado para eles em 2005. Nossa, então rendeu até esse prêmio Nobel, de tão improvável que era uma bactéria morar no intestino, uma região tão ácida assim, né? Isso mesmo. E foi uma descoberta realmente muito importante, muito relevante, porque como a gente falou, né, doutor, pouco se sabia sobre essa bactéria e de que forma ela agia no nosso organismo, né? E como é que uma pessoa pode contrair essa bactéria, por exemplo? É algo tão comum assim mesmo? É muito comum a infecção por H. pylori. Ela é uma infecção que tem duas vias fundamentais. Oral, é decir, uma pessoa que está infectada contaminar outra através da saliva, e oral fecal, através de água contaminada ou alimentos contaminados. Então, uma população que mora junta, família, quando tem uma pessoa com H. pylori, provavelmente, né, alguém mais da própria família, desse convívio mais íntimo, terá também a bactéria. Perfeito. Doutor, quais são os principais sintomas que podem indicar a presença do H. pylori? O H. pylori pode ser desde assintomático, você ter de maneira silenciosa essa bactéria, viver durante décadas com a bactéria, desde a própria infância, juventude, e nunca sentir nada. Então, esse é um grupo de pacientes que são assintomáticos. Outro grupo de pacientes terá a famosa dispepsia. Quando eu falo dispepsia, eu falo aquela dor na boca do estômago, sensação de plenitude pós-prandial, comeu e fica muito cheio, empachado, estufado, plenitude pós-prandial, saciedade precoce, azia, pode ter alguma dor relacionada com algum tipo de alimento. Então são os sintomas de maneira geral, náuseas, refluxo. vômitos. O refluxo não está tão relacionado com o H. pylori. Uhum. Tá, e aí, como o senhor falou, pode ser que seja ou pode ser que não seja, né? De que forma a gente consegue diagnosticar o H. pylori, doutor? Boa pergunta. Nós temos métodos que a gente consegue colocar em métodos invasivos e métodos não invasivos para diagnóstico da bactéria. O ideal, em um mundo ideal, seria usar métodos não invasivos, certo? Tem um método chamado antígeno fecal para H. pylori. Tem um método chamado teste respiratório da ureia para H. pylori.
que é baseado em uma enzima que ele produz, e tem um teste sorológico. Esses testes seriam não invasivos, que seria o ideal. O restante dos métodos são invasivos. Você precisa fazer uma endoscopia, tirar um fragmento da mucosa do estômago, tanto para a biópsia quanto para um teste chamado teste da urease, que é na própria sala, ou encaminhar para a cultura. Então ficaria assim, testes invasivos e aqueles que não são invasivos. Agora, eu lhe pergunto, de que forma, o que é mais indicado? No teste invasivo, o que você tem que fazer, o gastro, né? Existem indicações para esse mais invasivo e indicações para o que não são invasivos? Isso, por exemplo, você já tem algum sintoma com algum sinal de alarme, que a gente fala sinal de alarme, estou perdendo peso de maneira significativa, não intencional, eu tenho familiar de primeiro grau, eu tenho já uma história pessoal de câncer gástrico, algum pólipo, eu tenho algum risco que aumente a probabilidade de ter alguma complicação pela bactéria, seria importante usar um método invasivo, né? Um método endoscópico, e fazer endoscopia, olhar direitinho tudo o que está acontecendo no estômago, tem alguma complicação, e aí a gente já manda para o patologista avaliar. E aí, quando os não invasivos, que são esses outros exames, eles são indicados se você tem uma suspeita. Isso, você tem uma suspeita, você é um paciente mais jovem, menos de 40, 45 anos, não tem nenhum sinal de alarme, você não tem uma perda de peso, não tem sangramento, não tem nenhuma história pessoal, familiar de câncer. Aí você pode lançar mão desses testes que são não invasivos. Doutor, o tratamento, como é que funciona? Tem cura? Tem cura. Olha, o tratamento, é bom tu ter colocado esse ponto, porque o nosso país, ele seguia pelo consenso brasileiro, né? Que não é outra coisa que sentar um grupo de experts, né? E trazer consensos norte-americanos, consensos europeus e colocar na nossa realidade, né? Que é mais adequado para o nosso dia a dia. O fato de a população ter usado de maneira indiscriminada a antibiótico-terapia, quando estou falando isso, estou falando de ter um bebecinho, levo lá no posto de saúde, é um resfriado comum e aí o pai quer que eu passe amoxicilina. Isso vai causando resistência. A claritromicina, que é outro tratamento. Então, a taxa de cura era uma taxa superior a 80%. Isso mais ou menos para a população entender. A cada 10 pessoas que eu tratava, 8 curariam e 2 não. Teriam que fazer retratamento. Hoje, a nossa realidade é que essa taxa tem caído muito. Então, o tratamento está mudando um pouco. Perfeito. E aí, para cada indivíduo, dependendo do grau, é indicado um tratamento? Assim, de maneira geral, a gente está colocando... Sempre tem antibiótico-terapia. Então, assim, a pergunta é, tem erradicação para H. pylori? Tem, com antibiótico-terapia. A antibiótico-terapia agora é baseada em múltiplas drogas, é decir, não é só um antibiótico, a gente precisa combinar antibiótico com um inibidor de acidez gástrica, é tentar aumentar o pH gástrico usando essas medicações. Hoje o tratamento tem mudado um pouco e está sendo incluso uma substância chamada bismuto, que isso vai ser uma melhora nas taxas de cura, porém vai dificultar um pouco porque hoje o nosso Sistema Único de Saúde ele não tem disponibilizado essa medicação, é uma medicação que é somente manipulada. Doutor, eu não sei se é mito ou verdade, mas quem fumante, tem uma maior taxa de tem uma probabilidade maior de ter H. pylori? Não tem relação direta. O H. pylori, como a gente falou, é uma bactéria que é por via oral ou por via oral fecal. Agora, quem fuma, quem bebe álcool, quem tem história familiar ou pessoal já de câncer, o risco de complicações graves pela bactéria aumenta. A bactéria é um cofactor para um câncer, que é o adenocarcinoma gástrico, né? Tem outro carcinoma relacionado, outro tipo de câncer relacionado com ela, que é o linfoma malte também. Perfeito. Olha, agora a gente vai ouvir quem está aí do outro lado do rádio querendo mandar sua dúvida. A Daniela Castro, do Asa Branca, ela fala: doutor, boa tarde, eu já tive gastrite várias vezes e ela pergunta se pode ser essa bactéria ou pode ser outra coisa.
Olá, Daniela. Se você já teve várias vezes esse quadro, já tratou que tem um teste, né, que a gente testa. E outra, pode voltar também? A bactéria? Pode sim. Se já teve várias vezes o quadro, é bom sempre já investigar, né? A lançar mão de alguns exames propedêuticos como a endoscopia. Aí seria o ideal já entrar no estômago, ver direitinho o que está acontecendo e ver se é a bactéria. O Fábio Oliveira, também do Cidade Satélite, ele pergunta, doutor, se passa de pessoa para outra. A gente já falou no início do programa que contamina-se, né, através da saliva, isso, inclusive. Sim, Flávio. Quando a gente tem dentro da própria casa ou convívio, geralmente tem mais de uma pessoa com a bactéria. Até beijo também, enfim, tudo saliva, isso, né? Compartilhar talher. Compartilhou saliva, já era, né? Se a pessoa tiver, claro, a bactéria. Cláudio Mendes também está por aqui. Boa tarde, doutor. O tratamento é demorado ou complicado? O tratamento é complicado no sentido que são muitos dias. A gente hoje tem aproximadamente 14 dias, de 10 a 14. O recomendado é 14 dias de tratamento. Então são 2 semanas de tratamento, vários antibióticos, dentre eles amoxicilina, metronidazol, tetraciclina e um inibidor de bomba de próton, né? Que é o Prazol que a gente conhece, o Omeprazol, Pantoprazol ou algum do tipo. Então o tratamento é um tratamento de muitas drogas, muito antibiótico e muito prolongado. 2 semanas é muito. É muita coisa, realmente. E a Simone Araújo também do Buritis, boa tarde. Depois do tratamento a bactéria pode voltar? Eu já até antecipei, né, doutor? Então pode ser, Simone. A bactéria não deixa imunidade permanente, então assim, as taxas de recaída são baixas, mas em teoria pode voltar sim. Doutor, para a gente finalizar, eu quero já que o senhor convide, então, os nossos ouvintes que acompanharam essa entrevista. A gente falou sobre a H. pylori, essa bactéria que mora aí dentro do seu estômago, né? Silenciosa muitas vezes, né, doutor? O senhor realiza endoscopia lá na Clínica Endos, não é isso? Certo. E o senhor também faz esse tratamento lá com esses pacientes que têm a bactéria? Isso, com certeza. Fazemos lá, investigamos, né? E eu quero ressaltar aqui a importância de que não só investigar e tratar, o controle da erradicação da bactéria é importante, né? Isso, queria frisar que depois do tratamento da bactéria, você deve parar pelo menos 2 semanas de tomar omeprazol, pantoprazol e 4 semanas após o tratamento com antibiótico. É que é recomendado reavaliar para ver se a bactéria erradicou, curou de vez. Olha, o doutor Iane Leopoldo atende lá na Clínica Endos, que fica localizada na Rua Barão do Rio Branco, número 877 no centro, e ele realiza a endoscopia lá para poder diagnosticar, né, doutor? Isso e também mesmo. poder tratar, não é? Como o senhor bem falou. E aí vocês podem entrar em contato, então, na Clínica Endos. O doutor vai estar lá esperando por vocês, não é isso, doutor? É isso mesmo. Então, quero lhe agradecer, muito obrigado por ter vindo, tá? Sempre é bem-vindo aqui, quando quiser voltar, fica à vontade. É um tema de utilidade pública, às vezes, muita gente que não ouviu falar agora tá sabendo, né? E pode procurar o diagnóstico, né? Aquela famosa gastrite nervosa, né? É importante investigar, né, doutor? H. pylori é importante, sim. E mais se tem sinais de alarme. Ainda mais se você não quer passar a sua vida toda tomando um remédio, né? Protelando, tomando aqueles remedinhos lá. Pois né? Não tem como, né? Então, é importante você ir lá passar com o Dr. Iane Leopoldo e fazer esse diagnóstico. A H. pylori é mais comum do que se imagina, mas com diagnóstico correto e tratamento adequado, é possível sim cuidar da saúde do estômago e evitar complicações. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Olha, eu vou para um breve intervalo e você não sai daí, é bem rapidinho.